Então, pessoal, super boa tarde. Sejam todos bem-vindos à live de fechamento. Hoje é o dia 4 do Move Teresina. A gente está na quinta-feira, vai encerrar tudo no sábado. A gente está indo bem até aqui. E nessa live de fechamento, a gente vai trabalhar com vocês o tema de prototipação. E eu trouxe dois mestres aí de prototipação. Vou pedir para eles se apresentarem. Carlos Alan. Vou dar só um spoiler pequeno da história do Carlos Alan. Ele é co-founder do Agenda Edu. A ideia foi toda dele. Eu presenciei a ideia, né, lá naquele Startup Weekend. E o Breno Pinheiro, que é um parceiro aí de longa data, a aceleradora que a gente criou em 2014, a logomarca foi o Breno que fez. Até hoje eu lembro disso, uma puta logomarca. E o Breno é um mega especialista em prototipação, design UX, e é um designer reconhecido aí em vários locais. Então, por favor, se apresentem, e a gente vai começar a fazer uma discussão aqui sobre prototipação, né? Vocês podem contar histórias de como vocês prototiparam coisas, projetos, produtos, e experiências práticas, né? A ideia é que cada um fale aí uns 10 minutos e a gente abre para pergunta, faça uma discussão. E eu vou pedir para todo mundo depois abrir microfone, abrir câmera e a gente bater um papo bem aberto, assim, porque a ideia é bate-papo. Né? Se não fosse bate-papo, a gente ficava lá naquela live onde vocês não poderiam falar. Aqui está todo mundo na mesma sala para falar, para bater papo, enfim. Então, por favor, Alan, se apresenta aí, depois o Breno. Então, pessoal, boa tarde, né? Aos que chegaram agora. Como ele me apresentou aí, meu nome é Carlos Alan. Em 2014, veio o grande insight, né, de ter uma startup. Tava começando, eu vi a primeira vez esse movimento em 2012, só que eu trabalhava para a Oi, fazendo uns robôs malucos lá, que ajudava aí, tipo, questão de instalação, reparo, tipo, muita coisa bacana lá que eu fiz também. Mas sempre tive vontade de ter minha startup, né? E aí, como o Milton falou, a gente se conheceu em 2014, quando o Milton estava com a aceleradora 85 Labs, que a gente levou uma ideia lá, juntei com outros sócios também, o Pedro, o Anderson e Fernanda, e a gente começou a Agenda Edu. E aí, como a gente está aqui num papo sobre prototipação, eu sempre gosto de contar essa história, porque assim, o Agenda hoje é uma empresa que já teve exit, tipo, teve uma galera que ganhou dinheiro, já tem investidor, os caras estão indo para fora, muita coisa acontecendo. Mas tudo começou com uma coisa que foi o início da ferramenta. Então, assim, a escolha foi muito decisiva. Até hoje, tem coisas lá que funcionam tão bem que rodam do primeiro MVP. Lógico que teve melhorias, mas a ideia, o conceito, veio do MVP, veio da prototipação. Então, assim, quando eu sentei com o Pietro, que era o X na época do Agenda, o Pietro achou que a gente tinha que desenvolver um layout próprio, um HTML, uma série de coisas. E eu falei assim, Pietro, cara, vamos olhar soluções que já estão no mercado, olhar alguns temas que a gente possa crescer com esse tema e no futuro a gente vê. Só que a gente foi tão assertivo, o tema que a gente escolheu, questão de componentes, então a gente escolheu um tema que tinha uma gama de possibilidades de componentes, desde componentes de mapa, de lista, de table, formulários, drag and drop, uma série de componentes separadamente que a gente conseguiu usar. E com a visão do X, né, que o Breno já vai falar já, que ele com certeza já deve ter tido essa experiência também, a gente conseguiu separar os componentes e o Pietro começou a desenhar várias telas, começou a desenhar, prototipar o sistema, usando aquele tema. Então, assim, para quem foi desenvolver a primeira vez, foi super suave, porque já eram códigos prontos, mas eu digo, inclusive, que o segredo do agente, um dos segredos, né, foi o nosso design, foi o Pietro. Só que o Pietro não pegou, assim, do zero e saiu prototipando. Ele pegou uma base de algo e, com a genialidade dele, ele conseguiu melhorar o tema que a gente tinha pegado na época. E outro detalhe também sobre a prototipação, na época o Pietro não tinha muito bem uma noção de sistemas e tudo mais, e eu fui cortando várias coisas. Então, por exemplo, vamos fazer uma tela de listagem de aluno. Então, a gente poderia ter dado margem para construir N relatórios sobre aluno. Então, eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, não vamos construir nenhum relatório, deixa a escola pedir o relatório que ela quer, porque a gente não sabe, então a gente vai ter um trabalho
de fazer consulta em banco, de montar planilha, de fazer um relatório, de fazer o botão de download. Quantas horas isso custa? Ah, sei lá, 10 horas. Vamos pegar 10 horas e vamos investir em algo melhor, fazer uma ação de growth, fazer algo que realmente seja o nosso potencial de vez do relatório. Claro que existia um relatório simples, mas a gente não precisava também ter o anseio de ter que fazer muitas coisas para convencer o cliente. Tipo assim, não sei se acontece com vocês de, eu acho que eu tenho que dar muita coisa para eu mostrar o meu valor para o cliente falar, agora eu vou comprar a ferramenta de vocês. A gente fez o contrário, a gente criou o produto junto com o cliente. Então a gente chegou com algo muito básico, que era resolver a dor dele, que era a comunicação escolar, que era no papel, e não existia pouquíssimas soluções em 2014. Acho que a gente foi a segunda. E aí a escola falava, cara, o que vocês acham da gente colocar esse relatório? Então o nosso CS, né, que é o time de suporte da empresa, começou a ter um relacionamento, que é o outro segredo do Agenda, que foi esse relacionamento que foi criado. Então, assim, a escola, a gente sempre diz, né, a empresa que a gente criou é uma empresa feita por escolas, não foi feita por desenvolvedores, comercial, UX. Apenas a escola passava o pedido dela, como fosse um restaurante. Então, ela falava o que queria, todos os chefes, os grandes chefes, iam para a cozinha e faziam exatamente aquilo ali. Então, a gente meio que fez o protótipo na experiência, sentindo a dor do cliente. Muitos insights que o cliente passou, a gente reunia com outros clientes, fazia um conselho e falava, a gente está a fim de lançar esse relatório. O outro cliente de outro estado chegava e falava assim, eu acho que esse relatório ele pode ter pode acrescentar isso. E a gente voltava para aquele primeiro cliente e ele falava, cara, vocês são geniais. A gente falava, não foi a gente, foi um outro cliente. E aí os clientes começaram a entender que o produto era feito por eles. E isso trouxe uma diferença enorme. Então, assim, o Agenda é o que é. Graças a ouvir o cliente, entender, prototipar junto com o cliente. Muitas vezes a gente não chegava e desenvolvia a solução e lançava. A gente desenvolvia em outro modelo que a gente chamava de stage, um modelo separado, mostrava isso para o cliente, via como o cliente ia se separar naquele ambiente isolado. Então, assim, a gente trabalhava tanto a experiência que quando a gente lançava de fato para a produção, os clientes ficavam encantados, tipo, meu Deus, como vocês são incríveis. Mas, na verdade, a gente só teve muita paciência de ouvir. Outra coisa também, eu sou um cara que eu gosto muito de prototipação porque eu corto muita coisa, né? Então, assim, eu gosto de simplificar caminhos técnicos para que o UX consiga trabalhar, trazer a experiência dele. Então, eu nunca tento cortar muito o UX, eu tento mais dar uma visão de, cara, eu estava até dando essa conversa com o Breno agora, a gente estava prototipando uma ferramenta, e eu falei, cara, vamos deixar esse campo aqui por enquanto, só para a gente ter o controle interno, mas não precisa estar para o cliente agora. Porque quando for para o cliente, a gente já pensou nisso anteriormente, mas a gente não precisa mostrar agora para que o cliente tenha sei lá, um certo queira mudar demais, ou não seja o momento, ou não maturou tão bem. Então, assim, primeiramente, né, parabéns para vocês aqui, numa época de pandemia, 15 pessoas aqui, né, tirando 16 agora, então Ana Carolina. Parabéns a todos vocês, o Brasil precisa disso, realmente o que muda o empreendedorismo, são novas ideias, soluções, eu acho que cada um aqui tem uma forma muito massa de pensar. Eu estou muito acostumado, o Milton aí que vai muito aí para fora, tem a experiência de um empreendedorismo lá fora, sabe que lá as pessoas estão muito bem preparadas, mas eu acho que o brasileiro tem uma via criativa, todo brasileiro já nasce com curso de marketing, somos muito bons em ser criativos, o que a gente precisa realmente é fazer um movimento que lá fora existe muito bem, que é de estar aqui agora, conversando, compartilhando informações, trocando ideia, e que eu puder ajudar vocês, contem comigo. Antes de passar para o Breno, só queria fazer um comentário. Vejam tudo que o Alan falou que tem a ver com validação. Ele falou muito do cliente, porque foi a história do Agenda Edu. No caso de vocês, são os usuários, né? Possíveis clientes no futuro. Então, vejam a história que ele contou. O sucesso de um negócio estava todo baseado no feedback, na validação constante com os clientes. Isso é o que a gente vem falando aqui a semana toda. Eu foquei muito nisso na live da manhã, né, que vocês têm que consultar os usuários, né, se a solução de vocês está voltada para o usuário de transporte público, tem que falar com esse pessoal. Está voltada para a empresa de transporte, tem que ir lá conversar com o dono, com o gerente, com o cara que vai usar a solução.
Se está voltada para a prefeitura, tem que ir lá falar com o pessoal da prefeitura que vai usar, né? Não é qualquer pessoa na prefeitura, é alguém da prefeitura de Teresina que vai usar essa solução. Então, a prototipação, ela é uma parte inicial, né? Você nunca vai ter o melhor protótipo se você não validar com o público que vai usar aquele negócio. Então, pedi para o Alan falar sobre prototipação, ele falou 10% de prototipação, 90% de validação. E eu nem tinha combinado isso com ele, mas o mundo real é isso, né? Eu espero que vocês tenham... Só abrindo um parênteses, é porque, assim, muitas vezes a gente está tão empolgado dentro do negócio que a gente acha que vai criar uma coisa muito mirabolante, porque essa palavra inovação ela é tão forte que parece que a gente vai ser um Einstein, que vai... E não é isso, a inovação está de ouvir, entendeu? De validar, de entender o cliente, de realmente entender, ter empatia com o cliente, o cliente é que vai usar aquela ferramenta. Então, assim, é dar espaço, criar junto com o cliente. Como o Milton falou, tá muito atento à validação. Para mim é o segredo do negócio, é a validação, realmente. Perfeito. Fala, Breno. Bom, boa tarde, gente. Valeu aí, Milton, pelas palavras, né? Um designer reconhecido e tal. Sim, de longas datas, né? A gente já fez de tudo um pouco. Bom, para começar a história, eu sou formado em desenvolvimento de jogos digitais e numa linhagem de desenvolvimento de programação. Então, hoje eu sou UX UI, já faço isso há mais de 10 anos. Então, a minha história começa nesse primeiro contato em transformar algo ou transformar as coisas utilizando tecnologia, né? Então, o jogo, a parte da criação do jogo me deu muito essa expertise de como utilizar a tecnologia e tal, e prototipação em jogo tipo assim, é lei. Na verdade, se não houver, você está dando um tiro no pé. Então, validar cada micro pedacinho de um jogo, você vai prototipar, você vai para validação, vai e volta, então é muito importante mesmo. Principalmente que, se você olhar sobre uma ótica de que um jogo é um sistema, ele é um sistema bem mais interativo, com bem mais possibilidades. Então, validação testes é absolutamente importante. Passei um bom tempo trabalhando com isso. Depois eu saí, me mudei para São Paulo, onde estou hoje, e tenho trabalhado com vários tipos de solução digital. Então, hoje eu estou numa empresa, faço parte de uma empresa, inclusive, que hoje eu sou o líder das prototipações. Então, tipo, a gente tem duas metodologias lá. Na verdade, a gente tem uma metodologia que divide em duas etapas, que é muito, acredito, num processo que vocês já estão passando aí, de discover, que aí você vai fazer imersão, vai fazer tudo, enfim, uma série de coisas, design thinking, o que tiver que ser feito, e aí você vai chegar num primeiro terminal, digamos assim, que seria a prototipação. E depois dessa prototipação, ela vai para delivery, onde ela vai ser, de fato, executada, entregue, etc. Então, a prototipação, ele é um super elo entre os dois mundos. Então, a prototipação, na minha concepção, ele é um grande ponto de encontro de todo mundo. De você materializar tudo aquilo que você concebeu. Depois disso, você tem a validação disso, que aí o cliente vai entrar nesse processo, os usuários vão entrar nesse processo, o time de desenvolvimento também vai ter que entrar nesse processo para saber o que é viável, o que não é. Então, tem validação de todo mundo está ali dentro do protótipo. Então, o protótipo é um nó principal entre a execução, a concepção e a execução do projeto. Então, isso que o Alan falou é muito importante, você ter a oportunidade de prototipar juntamente, colocar os usuários para testar aquele protótipo. Existem vários tipos de protótipo, tá? Não estou me referindo a um protótipo assim, de mais alto nível, no sentido que você pode simular ações. Então, você tem plataformas hoje, na verdade, várias plataformas hoje que te ajudam a fazer essas pesquisas. Essas pesquisas, elas podem validar se se tua matriz de certeza está correta, se faz sentido mesmo, se a tua sugestão ali, as tuas suposições realmente fazem sentido, se a tua usabilidade corresponde, por exemplo. Imagina que você está desenvolvendo
para um usuário que está no transporte público, como que ele usa esse aparelho? Ele usa ali, talvez ele esteja em pé no aparelho, como que ele usa? Talvez, em que ambiente ele vai estar? Então, tipo, como que você vai fazer esse teste? Como que você vai sentir que está na experiência daquela pessoa? Então, isso acontece muito nessa validação, como o Alan e o Milton falaram. Então, o protótipo, assim, até puxando um pouco para mim, o que eu faço hoje, né, eu sou líder de protótipo aqui, eu acho que é um dos pontos mais importantes mesmo, nesse primeiro momento, para você não investir o seu tempo errado, o seu dinheiro e tal. Então, é bem de grande importância, assim, sabe? Então, acho que o protótipo é algo que deve ser realmente visto com bons olhos, sabe? Às vezes você é atropelado um pouco pela ansiedade, porque você começa a ver, quando você começa a materializar, você começa a ver, você começa a querer se sabotar, que é tipo assim, poxa, será que agora dá para fazer isso? Nossa, eu tô percebendo, agora que eu tô concebendo, as coisas vão vir um turbilhão de ideias, tipo, tudo vai ficar mais claro, você vai querer mudar, tipo assim, não, segura, vamos validar, vamos com calma, vamos dividir por etapas e tal. Então, assim, eu acredito muito mais na prototipação no sentido de toda essa amarrar todas essas áreas para que eles possam estar em contato com tudo que você está propondo e que todo mundo ali tem o direito de validar a sua visão e para depois ser de fato executado. Então, acho que o protótipo é mais do que necessário. Tá? Só quem tiver pergunta pode ir mandando pelo chat e pode abrir o microfone para falar também, tá? Queria aproveitar que o Alan está aí, contar uma história, o Breno vai lembrar disso também. A primeira venda que o agendador fez, não tinha uma linha de código envolvida. Lembra, Alan, dessa história? O primeiro cliente que comprou o protótipo. Um protótipo em PowerPoint, várias telas desenhadas, onde o cliente fazia o seguinte, ó, vou fazer aqui a apresentação para vocês. E aí o Pietro ia com o Anderson, às vezes com o Alan na escola, e eles apresentavam assim, ó, tá aqui a tela inicial, você clica aqui. Quando você clicar aqui, vai aparecer isso, aí era a segunda tela do PowerPoint. Aí você pode clicar aqui, vai aparecer isso. Então, cada slide era a sequência das telas, das clicadas, né, que você podia fazer, e eles conseguiram vender o primeiro cliente, a gente tinha feito esse desafio para eles, de voltar com um contrato assinado, me lembro desse dia claramente. Colégio Maristé, nunca vou esquecer. A equipe entrou gritando no coworking, com o contrato assinado na mão, dizendo que a gente conseguiu vender sem ter uma linha de código, só com um PowerPoint. Né? Isso é um protótipo. Então, a ideia aqui é exatamente essa. Vocês, eu tinha alinhado aqui com a Alan e com o Breno, a gente está pedindo para eles um protótipo de baixa fidelidade. Ou seja, é um PowerPoint, é um fluxograma, como é que funciona o produto de vocês, sendo que isso tem que ser alinhado com o cliente, né, com o usuário, com o público que vai usar isso aí. Eu queria que o Alan contasse um pouco dessa história, né, e como é que isso foi feito, e como é que você, indicando, Alan, assim, como é que eles podem fazer algo parecido para validar o protótipo deles também, junto com o público-alvo deles. Beleza, eu vou contar a história, né? Mas uma história de 2014, já tem um tempo aí. Hoje tem formas muito mais incríveis de fazer protótipo. E vou fazer uma pegadinha com o Breno aí, pedir para ele compartilhar a tela dele. Mostrar aí um pouco a gente estava prototipando uma fintech esse tempo e algo muito incrível, mas vou contar o passado, né? Como eu tinha falado no começo, a gente pegou um tema e eu comecei a desenvolver esse tema ajudando o Pietro. Enquanto o Pietro, o designer, ia montando dentro da ferramenta de design os botões, como ia ser comportamento, a gente teve essa cara, isso aqui já vai ser o sistema. Independente se eu estou programando de forma paralela, isso aqui vai ser o que vai ser o sistema. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse PowerPoint e vamos levar para a escola, entendeu? Não foi assim, qualquer PowerPoint também, né? Teve uma elaboração ali de clicar, então o Pedro teve todo um trabalho que hoje o Breno aí brinca de fazer esse protótipo. E aí foi muito massa, porque o cliente, ele entendeu
a essência do negócio. Ele falou assim, cara, não tenho como imputar esse dado que eu estou vendo no PowerPoint agora. Mas ele fez, a mulher fez, a diretora da escola fez uma única pergunta, olha, o que vocês me apresentaram em full screen, imagine que ela estava vendo o sistema, a tela ali em full screen. O que vocês me apresentaram, eu consigo ver que vai realmente resolver a minha dor, certo? E eu adorei e eu quero participar dessa evolução. Em quanto tempo vocês me entregam isso aqui? Só que quando a gente deu a resposta, ela esperava que a gente fosse mostrar, fosse vender e fosse desenvolver. Eu falei assim para ela, olha, daqui 3 dias eu te passo um login. Ela falou, mas como assim? Já está pronto, já? Não, já está pronto. A gente veio meio para validar, para ver se fazia tudo sentido. Lógico que ela já foi dando alguns pitacos e outros que ajudaram muito, inclusive. E passou 3 dias depois, a gente voltou lá e ela logou naquela tela do PowerPoint. Então, assim, só para não ficar também, aquela coisa de filme, né? Levou o PowerPoint, a empresa de milhões. Não, não é isso. A gente tinha um PowerPoint para poder validar, para que não ficasse na dependência do desenvolvimento, que as pessoas, o X, o Pietro, pudesse ficar mais livre para poder criar cada elemento na tela e mostrasse de forma comercial. E foi incrível o resultado, porque eu desenvolvia, o Pietro montava essas telas e o Anderson mostrava o protótipo. Então, a gente fechou o primeiro, eu não sei se o Milton lembra que depois veio uma sequência, depois veio Mundo da Fantasia, e aí veio outro. E aí, quando a gente lançou, depois de 3 dias, a gente levava o protótipo e levava o sistema. Então, quando o cliente acabava de ver o protótipo, a gente falava, não, mas tá pronto já, deixa eu criar a tua conta. E o cara, às vezes, fechava ali na hora. Ó, pô, adorei, é isso aí que eu quero comprar esse sistema. Só que, Breno, se puder dar só compartilhar a tua tela aí e mostrar o nível de protótipo que a gente consegue chegar hoje em dia, quase fiel em aplicativo, em TV, qualquer coisa do tipo, é muito massa. Tá, deixa eu. Eu vou fazer já já isso aqui, porque eu tô no Mac, eu tô sem nada, mas eu consigo já já fazer isso aí. Mas assim, gente, só complementando aí em relação a protótipo de alta e baixa fidelidade, e assim, como eu costumo fazer, tá? Eu acho que não é, assim, eu não sou tão pragmático em receitinhas de bolo muito pré-definido, você tem que fazer, eu tenho que fazer, eu acho que tudo é muito adaptável não só ao cliente, né, a solução, principalmente com os usuários, e o principal, dinheiro e tempo. Então, a gente pega os caminhos otimizados. Em projeto de protótipo de baixa fidelidade, como o Milton falou, cara, você consegue validar ainda assim. E que, na verdade, o protótipo, às vezes, em baixa fidelidade, às vezes ele é até mais interessante para você receber feedbacks, porque você não condiciona nada. Porque aquela imagem está aparecendo algo, a pessoa tem algum tipo de sentimento com aquela imagem num protótipo mais de alto nível. Obviamente, o protótipo de alto nível você consegue arranjar investimento, você consegue fazer venda, como o Milton falou. Hoje, a gente consegue ter um protótipo aqui no celular que o cliente acha que você joga o celular na mão dele, ele vai manuseando aqui, acha que está pronto. Então, isso é muito interessante, a capacidade que a gente consegue ter, né, sem ter que chegar ao nível de execução. E validação em tempo real. Então, cara, hoje os protótipos que eu faço em tempo real. O cliente está ali, ó, tá falando. Se ele quiser, vamos testar assim, eu já troco na hora. Ele com o celular na mão dele, atualizou. Então, existem muitas ferramentas legais para isso. Mas, assim, como que eu costumo, pensando em como que eu faço um protótipo de baixa fidelidade, né? Não sei quais foram as metodologias que foram utilizadas, mas normalmente o meu objetivo, eu tendo a levar tudo para um mesmo caminho, não importa a quantidade de coisas que foram feitas aqui no começo, se foi feita matriz CSD, se foram feitas, sei lá, um Canvas, enfim. O que você precisa depois é transformar aquilo em uma jornada de usuário. Então, você precisa desenhar as jornadas. Isso é uma coisa que dá muita luz do tipo assim, cara, eu tenho... Quem vai usar meu app? São 2 tipos de usuários. Tem o usuário motorista e tem o usuário passageiro. Estou chutando aqui qualquer coisa.
E aí esse usuário, quais são as jornadas que ele percorre dentro dessa plataforma? Ele tem uma jornada de cadastro, então quais são as etapas, o que ele vai fazer nessa jornada de cadastro? Depois disso, ele tem a jornada de cadastrar uma corrida. O que é que ele precisa fazer? Então você vai cadastrando isso e tal. Isso já vai te dar uma supervisão para você dizer assim, poxa, será que a gente consegue diminuir a etapa? Tipo, será que a gente consegue tirar isso aqui e perguntar depois? Então a gente já está otimizando o tempo, dado que essa é uma persona que a gente identificou, que vai usar o app dirigindo, de repente, como um Uber, alguma coisa da vida. Então você já começa a ter um pouco de luz do quais são as jornadas que esses usuários vão percorrer. A partir disso, você transformar em telas, onde que ele vai executar isso. Não necessariamente desenhar uma tela, mas um fluxograma, entende? Então, tipo assim, a gente tem uma tela de corrida, nessa tela de corrida tem as viagens canceladas, tem a viagem, sei lá, pendentes, tem a viagem X. Então, você bloca tudo isso, faz um fluxo de onde vai para onde. Então, com essas duas coisas, você já tem uma grande percepção de como essa plataforma vai funcionar. Inclusive, já te dá insumo suficiente para você elaborar pesquisas escritas, se faz sentido aquele tipo de coisa que você está planejando ali. E aí, num outro momento, você pode vir com wireframe, pode desenhar, enfim, blocos. Existem várias ferramentas também que te auxiliam a trabalhar a nível de wireframe. E aí, com wireframe, você pode construir, você pode sugerir versões, né? Vamos supor, com botões maiores, botões menores, dado que aquele cara está usando o app dirigindo, então vamos propor versões maiores, vamos botar para ele testar os três. Eu vi, tipo assim, Instagram, às vezes eles fazem algumas brincadeiras, assim, eles têm os componentes que eles precisam, recortam isso em papel, dá um kitzinho para cada um e pede para todo mundo numa mesa montar aquela tela. Então você tem uma barra de busca aqui, tem um botão aqui, tem isso, tem isso, tem isso. Eu sei quais são os componentes que eu preciso ter naquela tela, dado as jornadas que eu já desenhei. Então eu sei que naquela tela eu preciso direcionar o usuário para uma jornada de pesquisa, que ele pode ter, uma jornada de buscar uma corrida, enfim, você tem as jornadas que estão dentro daquela tela. De repente você pode desenhar todos os componentes e jogar na mão das pessoas que possivelmente vão usar e elas vão diagramar como elas acham que é mais interessante. Talvez a pesquisa tenha baixa relevância, a maioria botou para baixo, você começa a ter uma percepção diferente. Então, você está construindo de uma forma participativa. Isso é muito rico. Obviamente que existem cenários super mega ultra ideais, né? Para chegar nesse nível e tal, mas você consegue fazer isso em baixa fidelidade, sabe? Então, isso é realmente bem importante você ter esse ponto de contato, tá? Bem importante mesmo, porque a gente costuma ter muitas suposições, muitas mesmo. E, assim, a questão é, boa parte daquelas suposições está errada. Mas se uma estiver certa, pode ser que aquilo seja um grande diferencial. Porque você está supondo algo que ninguém está. Então, é interessante que você valide aquelas suposições, né? Quanto mais ferramentas você tiver e mais material você tiver para quem vai usar, mais feedbacks você vai ter e mais profundo você vai conseguir chegar a nível de usabilidade, a nível de interface, a nível de modelo de negócio, a nível de o que quer que seja que você queira explorar. Então é isso. E, assim, no cenário ideal, depois da baixa fidelidade, pesquisa, você vai aumentar isso para um protótipo de alta fidelidade. Nem sempre a gente executa num cenário de pouco tempo, a gente executa uma etapa ou outra. A gente pode ir direto para o alto nível, a gente pode ficar só no baixo nível já é o suficiente. Então, é mais ou menos assim o processo que a gente faz internamente. Então, tipo assim, eu faço um protótipo por semana, basicamente, de alto nível, para o cliente usar aqui. Eu vou já tentar pegar um exemplo aqui para mostrar para o que o Alan pediu, utilizando no celular já, para vocês verem. Então, é mais ou menos essa a linhagem que a gente segue aqui dentro da empresa. Breno, dá umas dicas aí de software, plataformas para fazer prototipação em baixa fidelidade, que eles podem usar assim rapidamente
começar hoje, porque daqui a pouco eles vão ter checkpoint e vão continuar trabalhando até eles não conseguirem mais, então eles podem começar hoje ainda. Que ferramentas você indica para eles aprenderem de hoje para amanhã e começarem a fazer isso? Bom, tentando lembrar o nome de um aqui, mas eu utilizo o Figma, tá? Papel e lápis Ariel, também é, papel lá. mas assim, começa, tá? Assim, normalmente. Você vai desenhando, rabiscando wireframes e tudo mais, mas eu utilizo o Figma. O Figma é uma ferramenta muito mais voltada para UX, UI, interfaces e tal. Hoje ele tem uma plataforma lá que chama Figma Jam, que é uma espécie de whiteboard que ele chama lá, que é tipo assim, imagina que tá todo mundo aqui dentro desse Figma Jam e todo mundo pode pegar, você tem uma série de materiais, post-it, pode criar um quadrado, pode, enfim, super mega ultra prático. Todo mundo fazendo ao mesmo tempo ali, blocando coisa e desenhando e tal. Então tem essa solução, ela é nova, lançou recentemente, então é super prático, não tem nada de... É bem simples, tem um post-it, você clica, arrasta, digita em cima. Tem uma bola, você clica, aumenta e tal, tipo, é mega simples, a ideia é muito mais você fazer isso de forma colaborativa. E tem o próprio Figma mesmo, onde você pode fazer esse protótipo mais, tipo assim, eu clicar nesse botão, arrasta para cá, ele navega. Então você consegue fazer esse fluxo navegável. Então clica no botão aqui e aí o Figma vai transitar para essa outra tela. Eu posso arrastar para cima, vou fazer um scroll. Então tem várias, não é do dia para a noite, mas tem dentro do Figma tem alguns arquivozinhos de wireframe pré-prontos. Então você tem um monte de bloquinhos de wireframe que você só vai clicando e arrastando, tá? Eu Ele é tenho bem visto, visual. Breno, o pessoal usar também aquele Adobe UXD. Cara, eu não curto muito não. Não, tudo bem. Eu Você acho o Figma tá no mais... nível hard. Não, o Adobe XD é mais difícil, tá? Ah, é? Tipo assim, para quem já mexeu Adobe, sabe que Adobe você tem que fazer, tipo, 10 cliques para fazer uma coisa. No Figma, tá pronto, você clica, arrasta. Tipo, eu acho o Figma bem mais tranquilo de usar, sabe? E mais amigável, é free, Ô, ela Breno, tem um para monte com de esse suspense limitações. aí, mano. Eu já tô ficando aqui. Mostra logo esse negócio aí, mano. Tô Ah, curioso pra Deixa eu ver galera ver aqui. aqui. aproveitar para a Patrícia levantou a mão aí, Patrícia, por favor. Breno, o que que você sugere para pessoas que são leigas em prototipagem? Eu sou advogada. Então, assim, nós temos uma ideia, todos da nossa equipe são advogados. Então, nós temos Ok. uma ideia, nós sabemos como podemos tentar resolver esse desafio. Temos algo, praticamente, nós terminamos o Canvas há poucos minutos, mas para quem não tem, para quem vai, se precisar fazer esse protótipo de alta fidelidade, nós vamos terceirizar, e para quem vai terceirizar um protótipo de alta fidelidade, eventualmente solicitado, para fazer esse de baixa, você acha melhor ir pro PPP, como é que fala? E colocar ali algumas figurinhas e tentar fazer fluxograma, tentar colocar isso em frases, em informações que sejam sutis ali, que levem a pessoa a conhecer o caminho do que vai aparecendo, do que é possível verificar, o que é possível ter na próxima página. Você acha que é mais fácil do que tentar se aventurar? Porque a gente até tentou se aventurar em um site desse, que vem tudo em inglês, então, assim, a gente se atrapalhou todinho, não conseguiu fazer mesmo. Tá. Nesse caso, é como eu falei, né? Existem os cenários, eu acho que você tem que... Nós somos seres adaptativos e eu acho que esse é a beleza da humanidade. Então, eu, sendo bem franco, recomendaria lápis e papel. Porque isso é o mais importante hoje. Você precisa, tipo... Quando você coloca um gargalo nesse tipo assim, poxa, a gente vai ter que aprender para fazer executar, a gente tem pouquíssimo tempo, a gente precisa... Eu iria para lápis e papel, tá? Se vocês, caso conseguissem chegar
em algo que para vocês está bom e, tipo assim, o próximo passo seria a ferramenta, aí eu iria para a ferramenta, sabe? Eu achei um nome aqui, eu vou... Mas em inglês, assim, tipo, infelizmente, são poucas as plataformas nas quais, tipo, em português e tal. Mas eu achei um aqui que a ideia é você prototipar de forma super fácil, assim, tipo, pode ser, mas mesmo assim, eu iria primeiro pelo lápis e papel, no seu caso, assim, tipo, poxa, são todos advogados e tal, vocês estão se sentindo bem dessa forma? Cada um desenha, tá? Eu já participei de processos para desenhar aplicativo da XP, investimentos, e aí era assim, era 2 dias enclausurado, tipo, literalmente, dentro de uma sala, e aí cada um ia num bordzão branco, com canetão, desenhando e tal, tipo, sabe? Aí depois que aquilo tivesse pronto, tipo assim, cara, é mais ou menos isso que faz sentido? Faz. Aí a gente transformava em algo digital, tá? Porque isso dá mais dinâmica, assim, tipo, cara, não, aqui, aí se risca mesmo. Tipo, pega o teu papel da tua mão assim, não, isso aqui não, isso, e que tal isso aqui e tal. Aí você faz muito rápido. Eu acho que Ô, Breno, talvez por um momento seja... Oi, É que falhou um pouco, eu fiquei sem ouvir oi, alguns alô? segundos. E Falhou um pouco, existe, e fiquei sem existe ouvir. técnica para isso, né, Breno? Storyboard é isso, né? Exatamente. Não, nós até colocamos no papel já. O papel já está, agora a gente está tentando passar isso, e para não perder muito tempo, recortando algumas coisas da internet, algumas coisas que nós já temos no nosso sistema, que nós já temos um sistema. Então, Eu, recortando isso e colo, levando. eu coloquei aí, Patrícia, para ajudar também um link, que são 20 ferramentas para prototipar. Tem duas delas que eu já usei. Uma é o Proto.io, que é para leigos, né? E o outro é o Marvel, que também é para leigos. Se eu usei, pode ter certeza que qualquer um pode usar, porque não tem ninguém mais leigo do que eu nesse negócio aí. Então, eu recomendo essas duas, por exemplo, Marvel e Marvel, Proto.io, as duas são muito boas. Clica no link que eu botei aí no Proto.io. chat, Cliquei. que vai aparecer lá. E o Tá, Breno acabou de botar uma outra dica aí, balsamic.com. tá. Ele... Obrigada, pessoal. qual parte você não ouviu? Ouvi, eu não ouvi, mas eu acho que deu Aí só... para. Eu só queria mesmo tirar essa conclusão, que se nós podemos apresentar esse PowerPoint com algumas imagens, fazendo o que a gente está tentando é fazer a pessoa, no sentido, no bom sentido da palavra, entrar dentro do sistema sem ter ele na frente dela. Então, eu acho Exato. que a gente vai tentar fazer dessa forma. Então, se assim, juntamente com o pitch, vai ficar legal, vai ficar bacana, de repente, cumprir a finalidade, não tão quanto vocês, né? Nos protótipos de vocês mesmos de baixa fidelidade são ótimos, mas eu acho que vai dar para alcançar o objetivo. Muito obrigada. Nada. Dá um tempo pro Breno abrir o outro computador para ele mostrar alguma Não, coisa. eu tô aqui. Esse aqui eu vou até... Será que eu consigo? Não sei se eu consigo, mas é só para vocês terem noção, a ideia não é ver o app em si. Aqui eu é um caso surrealista, tipo, eu transformei, se o Toy Story fosse um app, então foi mais uma brincadeira. Então você tem níveis de prototipação de altíssima fidelidade, sabe? Animação e tal, você consegue fazer uma série de... Isso no meu celular, né? Como se o app estivesse aberto aqui. Então, criar conta. E aí, ó, eu consigo ver, não sei se deve estar clarinho, mas ó, consigo ver os bonequinhos. Aí eu posso, enfim, clicar em um. Então, isso aqui é um de alta fidelidade. Isso aqui Tá. você consegue... isso aqui é de alta fidelidade. Mas Que é o susto, que nível que susto. você consegue chegar hoje com prototipação. Então, você tem uma experiência assim muito próximo do real. Você consegue fechar negócio com isso aqui, você consegue fechar investimento com isso e tal. Quanto tempo você faz um desse? Assim, né? Eu faço em, sei lá, uma semana. Até menos. Tipo, esse aqui eu levei 3 dias. Breno, o Então, Duane está mas não é perguntando qual foi o app que você fez esse protótipo Figma. no Figma.
Aí aqui, ele é um app do Figma, que chama Figma Mural, que aí eu tô com o computador aberto aqui, eu mando reproduzir aqui. Então aqui ele tira todo o HUD e ele me mostra a aplicação executando aqui, né, teoricamente, mas não passa de imagens, tá? Tudo aqui dentro é imagem, somente imagem mesmo. Tipo, eu faço ali e aí, enfim, eu consigo fazer essa ramificação do que vai, para onde vai, etc. Só que isso é um protótipo já de alta fidelidade, pessoal. Não é isso que a gente está pedindo, né? A gente está pedindo de baixo. Mas vocês estão vendo em que nível vocês poderiam chegar sem usar nenhuma linha de código, só usando a criatividade de vocês e muita validação. Porque Isso não pode dá ser o para próximo chegar nisso passo, sem inclusive. validação. Isso Exato. pode ser um bom próximo passo. Por isso que eu te recomendei resolver o maior problema, que é, cara, a gente precisa saber se faz sentido, sabe? Uma sugestão que eu fiz muito durante muito tempo, principalmente nessas que eu fazia fiz para o Banco Itaú, fiz para XP e tal, é você pegar uma folha de papel ofício, você bota uns quadrados assim, vazios, tipo no formatinho do celular, né, retângulozinhos, imprimir várias e bota embaixo um campinho para você escrever alguma coisa. Debaixo de cada quadradinho você põe umas linhas. E aí você imprime dezenas dessas folhas. Então você distribui as pessoas. A ideia é você tentar desenhar dentro daquele quadrado ali o que você está imaginando. E esse é o primeiro passo, porque o que vai mais importar é como as pessoas estão tentando solucionar aquele problema, quem está no time, no caso, né? Com lápis e papel mesmo, de preferência lápis, porque aí você, né, risca, mexe, etc. Depois daquilo ali, aí você joga para uma ferramenta tipo essa do Balsamic que eu sugeri, que é você pegar e fazer isso ficar digital, para você ter mais uso, né, daquilo. Você escaneia e refaz no digital, da forma que você achar melhor, assim. Eu gosto do Balsamic, era isso que eu estava tentando lembrar. E aí, depois disso, você parte para um de alta fidelidade, com tudo arranjado, tudo direitinho e tal. Que isso aqui, enfim, pode ser um outro passo. Então, eu recomendaria nesse sentido. Fazer benchmark de features. Tipo, a gente tem essa feature aqui de busca de apartamento. Vamos fazer um benchmark, que é um pouco daquilo que você estava falando. Vamos buscar os players que já fazem isso. Poxa, a gente tem aqui X, Y, Y, Z. Como que eles fazem? Assim, assim, assim. Você pode fazer uns recortes mesmo. Tipo assim, ó, eu achei essa solução incrível do calendário. Printa, recorta e vai fazendo colagem. Depois você tenta desenhar tudo e aí você vai pro próximo passo. Sabe? Eu recomendaria assim, do que tipo, deixaria a ferramenta para um segundo passo. Eu acho que vocês estão muito mais na validação, etc. E acho que seria. E o tempo é bem importante para vocês, né? Então, eu iria para esse caminho. Que eu já fiz muito, enfim. Que normalmente quando você vai fazer para alguma empresa maior assim, você acaba indo pro papel e caneta. Tipo, não tem como. Eu não sei se Depois. Ô, Breno, só um parênteses, não sei se o Milton lembra, mas quando a gente começou lá em 2014 na 85 Labs, tinha uma sala que essa sala era cheia de quadro branco, tipo, ao redor da sala inteira, até no vidro dava para. Então a gente prototipou coisa demais ali naqueles quadros brancos ali, sabe? De realmente fazer botão, apagar e imaginar. Eu acho que protótipo é muito da imaginação. Não sei se tem desenvolvedores aqui, mas eu aprendi muito naquela época para cá. Hoje em dia, antes de eu desenvolver qualquer coisa, eu penso, desenho, realmente, cara, esse botão, quando clicar, o que, vai acontecer e essa informação vai para onde? Então, até para a parte de arquitetura de sistemas também, o protótipo ajuda demais a você poder arquitetar um sistema. Lembro demais. Risquei muito protótipo dos outros lá. Essa parte eu lembro bem também, viu? Queria só ver aqui quem se acusa. Quem é desenvolvedor e levanta a mãozinha aí no Google Meet, só pra gente ver. Valeu, Duane ali. Só o Duane. Acho que o Marcel levantou ali também. Show de bola. Beleza. Pessoal, a gente está se encaminhando para o fim. Queria saber se vocês têm perguntas.
Se não tiver, eu tenho, viu? Acho que a Michelle levantou a mão aí, Milton. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Breno? Na verdade, eu sou da coordenação também aqui, aqui do MOV Teresina. Essa semana eu andei meio ausente, né, pessoal? Vocês não me viram, né? Eu estava aqui nos bastidores e também com problemas de saúde. Mas estou super feliz. Era mais para dizer um oi mesmo. Estou feliz demais de estar aqui de volta na interação, porque a gente sente muita falta disso, dessa troca. E fiquem atentos aos WhatsApps, os líderes de equipes, que eu, até o final da noite, eu estou me comunicando com vocês também, tá? Bacana, Michele, valeu. Duane levantou a mão aí, por favor, Duane. Eu vou abrir aqui meu áudio, tá certo, pessoal? Beleza. Eu queria inicialmente agradecer, né, que vocês tiveram a disponibilidade para participar aqui. Eu sou um dos componentes de uma equipe, dos Jägers, que estamos participando aí do desafio, e eu tenho uma dúvida. Na verdade, como eu falei aí, eu sou desenvolvedor, sou engenheiro de software, na verdade, por formação, né, e atuo bastante. Como eu já tenho um pouco mais de idade, só 42, e os meninos, e os outros componentes do grupo estão na faixa de 24, então eu me sinto um pai deles, né, mais assim, um supervisor. E em toda a minha vida, assim, eu trabalhei com muito foco em back-end, né, então eu mão no código. Só que eu sempre senti uma dificuldade quando foi para partir para definição de front. Então, como expressar aquela ideia do código, como fazer o cliente interagir e se interessar pelo meu software, né? Então, a pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: eu sempre encontro muito material que me explica sobre o uso de ferramentas, só que as ferramentas não são o meu desafio. O meu desafio, as ferramentas eu já utilizo, Figma, Adobe XD, todas elas eu já uso para prototipar, geralmente em baixo nível mesmo, porque é até onde eu consigo ir, né? Mas eu queria, assim, um indicativo de conteúdo que fosse sobre como, de fato, a gente expressar a ideia, né, fazer o cliente se interessar pelo nosso produto, né? Especialmente, assim, no meu caso, que eu vou lidar com um dashboard. Então, é difícil, porque você joga uma série de informações na tela, se você não tiver um bom cuidado com a parte visual, você estraga o seu produto, tá entendendo? Então, eu queria, assim, que se vocês pudessem indicar algum sentido, algum rumo, eu agradeceria demais. Cara, dashboard é de fato um desafio, tá? Dashboard, Muito. E assim, não acho que tu vai achar a solução, ela vai sempre mudar. Ela vai constantemente mudar, tá? Porque você vai adicionando novas métricas, às vezes o que faz sentido para um cliente não faz para outro, tipo assim, eu gosto dessa métrica um pouco mais para cima, porque é a que eu consumo mais, etc. Agora, sobre o que você falou... Só um parênteses aí. Contando a história de um amigo meu, ele mandou um dia desse um Excel para mim. E aí ele fez a seguinte pergunta: cara, o que tu acha desse Excel? Eu olhei e tinha um dashboard lá. E tinha uma outra aba lá, um bocado de número lá. E na primeira aba gerava o dashboard. Aí eu entendi e falei, cara, massa. Ele falou, não, cara, porque eu estou validando o dashboard que eu vou levar para o meu sistema. Então, o cara, um Excel bem rapidinho, então ele levava a forma, via se o gráfico de pizza era melhor, etc., coluna, barra, e ele ficava debatendo isso com o cliente dele, entendeu? De uma forma bem mais simplificada. Então, assim, é como se na outra aba fosse o banco de dados, com dados exemplificados, e na primeira fosse realmente a imagem. Não que aquilo, o Excel fosse virar o dashboard, mas a ideia dos dados, do valor, o que vai ter ali, porque dashboard não é só uma questão também, além de ser visual, da pessoa achar a informação tá clara, é muito também de análise, né? Então, que tipo de análise você quer dar para o seu cliente, né? Então, tem que ouvir. Então, eu não posso afirmar se esse é o melhor caminho, mas eu gostei muito da ideia de, tipo assim, cara, eu estou construindo um dashboard de uma forma muito simples, qualquer Power BI, qualquer Excel, você consegue fazer isso muito fácil, você consegue validar muito fácil. Então, eu acho que encaixa de novo a questão principalmente dashboard, é muito validação também. Tem que validar demais, principalmente com o cliente.
Cara, em relação ao visual em si, existem várias formas. Eu gosto muito de fazer benchmark de plataformas. É bem importante você. Dashboard é uma coisa que você tem que olhar muitas, muitas mesmo. Testar bastante, tá? É importante que você construa de um jeito onde você pode rapidamente alterar, certo? Tem que ser participativo, na maioria das vezes. Eu entendo que, assim, o que eu sugiro normalmente é, por exemplo, pô, ser um cara programador, com experiência, enfim, já tem todo um background. Cara, existem kits prontos de dashboards que são lindos. Eu não reinventaria a roda nem a pau, assim, tipo, eu não iria tentar desenhar componente para isso. Se você tá, é você quem está executando, cara, você tem kits prontos de dashboard. Basta você dizer assim, eu quero uma dashboard para a área da saúde. Aí você tem 300 milhões de kits, tá? Seja em React, seja em qualquer coisa que você esteja usando, pronto já, tá? Então, eu iria nesse sentido, porque aí tu tem um design consistente e tal, que você resolve um monte de problema de interface. E aí cabe a você, ou o próprio Google Material, por exemplo, da própria Google, que também está disponível para você utilizar, que tem vários dashboards, você consegue ter acesso a utilizar esse material, tem um próprio material, enfim, tem vários desses kits. Eu iria mais nesse sentido, porque aí você tem uma estética final boa, com tudo resolvido, tipo assim, vou usar um componente de tabela. Dentro desse componente de tabela tem uma linha que é um acordeon que você clica e expande. Você consegue resolver isso fácil utilizando esses kits, sabe? Eu não sei se era exatamente isso que tu tava imaginando, mas eu iria nessa linhagem, tá? Eu vou até deixar um sitezinho aqui que tem um monte de kit pronto de tudo que você imaginar, de apps. É isso. Deixar aqui também um linkzinho de kits. Inclusive, já usei num projeto, eu não, né? O desenvolvedor que estava trabalhando comigo, um kitzinho, que tinha dashboard. Aí tá nesse site aí, eu que acabei de colocar. Patrícia levantou a mão de novo, por favor, pode falar. Quando eu te perguntei sobre o Canvas, tá no Drive, para discorrer, mais ou menos em 5 folhas, né? Seria aquilo para estar encaminhando, preenchido, colocar o que a gente colocou no Canvas para aquele, discorrer que a gente colocou no Canvas, passar para aquele Word. E o pitch, ele seria, apresentando um PowerPoint, dá para a gente gravar no Zoom. Seria mais ou menos isso, a gente grava no Zoom ou outra ferramenta, o Zoom que eu conheço, você apresenta o PowerPoint durante o pitch, e então são esses dois, um vídeo e o documento, que seria o Canvas discorrido ali, né? Isso, exatamente bacana. Isso. Bacana. E o Breno colocou mais uns kits aí. Queria saudar a Cíntia, entrou aí há pouco. Cíntia é nossa sponsor pela prefeitura. Quer dar um alô, Cíntia? Opa, tava no mudo aqui, vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Pronto. Não, só tô acompanhando. Hoje eu só vou ficar de olho e só dizer que estou à disposição sempre, vocês sabem, tirem suas dúvidas. Aproveitem esse momento, né, como o Milton já tinha falado, para perguntar, que algumas lives de fechamento, né, vocês ficaram mais caladinhos, mas hoje eu estou percebendo muita movimentação, que bom. É porque eu não pude participar das outras, porque aqui pergunta, viu? Eu só participei na da segunda, nas outras foi o pessoal da minha equipe, a Indira. Pessoal, tem mais pergunta aí para o Alan e para o Breno? Aproveita, né? Vocês estão vendo aí toda a experiência. O Breno está colocando o kit completo de tudo aí. E é bom vocês copiarem.
Se bem que vai ficar tudo gravado depois, mas é bom copiar logo para ir guardando os links, tá? Beleza. Então vamos encaminhando para o final, já que a gente não tem mais muita pergunta. Queria pedir aí para o Alan e para o Breno fazerem aí as falas finais deles, dando motivação para a galera e falando aí como é que eles têm que prototipar em baixa fidelidade de hoje até sábado para ganhar o desafio Malve Teresina. Quer iniciar ela na ordem? Tá, pode ser. Cara, eu acho que a primeira coisa que vem antes do protótipo, né, é conhecer bem o que vocês estão fazendo, qual é a solução que vocês estão oferecendo. Ter uma ideia, uma pesquisa, né, fazer uma prévia de uma pesquisa, concorrentes, como é que está o mercado, etc. Procurar diferenciais em cima dessas soluções que já existem, já possivelmente a gente não consegue hoje em dia mais criar nada do zero, então com certeza vai ter uma solução que vocês vão conseguir estudar e ver um diferencial no fluxo, né? Desenhar um bom BPM, né? Que é o que o Breno falou no começo, que era desenhar o processo disso. Eu acho que a parte do processo é uma das coisas mais incríveis. Eu não sei se é porque eu sou desenvolvedor, mas eu gosto muito de processo, de fluxo de processo, porque eu consigo ver exatamente. Então, assim, o cliente, o usuário entrou no site, beleza, o que acontece? Ele tem que se logar. Depois que ele se loga, ele cai no dashboard. Quais são as opções que tem no dashboard? Aí aparece uma árvore de opção. Então eu vou ter opção de cadastrar usuário, cadastrar fornecedor, cadastrar ônibus, passageiro, enfim. É vocês criando essa árvore de fluxo, porque com esse entendimento, inclusive tem várias ferramentas de mapa mental. Então, o mapa mental é uma ótima ferramenta que vocês vão conseguir também tirar esse pensamento da cabeça de vocês. Então, vocês precisam visualizar o todo antes de ir para o protótipo, mesmo que seja em baixa fidelidade. Depois que vocês tiverem o todo, então, assim, eu mesmo hoje aí, com 20 anos de experiência, junto com o Breno aí, a gente chega e faz um mapa mental de campo. Então, essa semana mesmo, a gente estava desenhando uma solução que envolvia uma parte lá que ia ter artistas. Então, a gente fez lá, beleza, o que é um artista? O que é uma entidade artista? Uma entidade artista ele vai ter o nome, vai ter o gênero musical, vai ter isso, vai ter aquilo outro. Então, essas informações que vão estar no mapa mental, vocês depois conseguem levar isso para um protótipo de baixa fidelidade. E aí, sobre o protótipo de baixa fidelidade, eu acho que existe N ferramentas, como o Breno está mandando aí várias, que vocês conseguem fazer isso. Até eu já desenhei, acho que foi Ariel que falou aí que já usou já papel e caneta. Já serve também, já usei muito, já fiz muita coisa em papel e caneta. Mas hoje tem ferramenta que você dá um Ctrl Z, então no papel não dá para fazer bem um Ctrl Z, é melhor fazer uma ferramenta digital. Existem N ferramentas para que vocês possam desenhar esse protótipo. Quem quiser se arriscar um pouco mais, que eu acho que vai ser mais da fala do Breno aí, mas poderia se arriscar um pouco mais no Figma também. Acredito que existem níveis dentro do Figma que vocês podem ir num alto nível, como o Breno consegue fazer hoje, até um baixo nível. O bom do Figma é que vocês conseguem fazer transição de tela, então uma série de coisas para que vocês possam levar bem a ideia, mas... E o Figma é colaborativo, vocês podem até 100 pessoas no mesmo arquivo. Exatamente, então vocês conseguem trabalhar em time, entendeu, de forma remota, como está todo mundo remoto hoje em dia, mas eu acho que o mais importante é duas coisas: conhecer bem o que vocês estão fazendo e escutar bem o cliente de vocês. Então, antes de ir para o protótipo, tenta pegar o máximo de informação possível para desenhar esse protótipo de baixa fidelidade e ir para ganhar. É isso aí. Boa. Só lembrei agora, eu mandei esse Whimsical, eu acho ele mega, mega, mega usual, assim, para todo tipo de mapas mentais e tal. E eu vi que agora eles têm wireframe, então pode ser bem útil, tá? Gente, assim, eu acho que eu lido com isso, né, diariamente, então acho que uma das coisas mais importantes é conter um pouco a ansiedade, porque quando você vai sentindo que vai materializando e você tende a atropelar e, tipo assim, deixar de... A validação parece teu inimigo, sabe? Mas não veja dessa forma, na verdade é o teu principal aliado. Então, é importante ter um pouco de
paciência mesmo, tipo assim, cara, você vai ter que refazer, esse é o momento, e é melhor que seja, porque custa caro na frente e tal. E assim, é muito gratificante depois você conseguir ver aquilo materializado, sabe? Pronto para ir para a próxima etapa e tal. Então, acho que a ansiedade é de hoje, né? Que acho que, enfim, é difícil dizer que fica de boa, não seja ansioso e tal, mas valide, valide com o seu time, construa junto. Eu tiraria todo tipo de impedimento, principalmente para quem não é da área. Tipo, acho que o importante é você conseguir materializar em algum nível, seja escrito, seja blocado, seja recortado. O que você precisa fazer é se expressar ali e a outra pessoa entender. Tá? Existem trocentas ferramentas, né? A gente faz isso desde os tempos dos primórdios. Então, assim, existem várias ferramentas que auxiliam, ajudam, mas acho que o primeiro passo é você conseguir ter menos esforço e maior resultado. Para depois que você estiver certo de algo, você construir e você ir colocando camadas por cima para aquilo ir chegando em mais altos níveis, tá? Então, muita resiliência, porque a gente faz muita suposição, então há muito embate de eu uso de um jeito, você usa de outro. Eu tenho um perfil, você tem outro. E muitas das vezes cria-se um loop ali de acho, tem que validar, sabe? Poxa, vamos validar como? A gente não tem como entrar em contato com ninguém. Benchmark de ferramentas que fazem a mesma coisa. Não necessariamente, tipo assim, eu estou construindo uma plataforma de táxi, eu vou pegar o Uber. Poxa, mas dentro tem um campo de busca. Poxa, mas qual é o... Tem trocentos milhões de aplicativos que tem campo de busca, sabe? Não fica só limitado ao que, tipo assim, eu não tenho... Eu sou extremamente inovador, a minha ideia não existe em canto nenhum. Tenho certeza que existe. Tipo assim, ela tá fragmentada aí pelo mundo e tal, você vai achar e usa isso como referência. Referência nunca é demais, tá? Tipo, tenha referência é o principal ponto. Então, hoje, de tanta referência que você tem, na hora que eu ouço falar de alguma ideia, eu já consigo fazer mentalmente a junção de várias referências e já sei exatamente como vai ficar. Então, referência é muito importante, tá? Então, você pode pesquisa a referência, valida aquela referência com o time e tal, faz sentido. Escreve no papel, ficou em dúvida, volta, tipo assim, tem um componente de calendário. Poxa, como? Quem faz assim? Quem resolve isso e tal? Vai procurando, referência não quer demais, tá? Eu gosto de fazer uma dinâmica para saber se o time está conectado, que é com as referências, que é tipo assim, vamos dividir aqui um tempinho, sei lá, X minutinhos, X horas, sei lá, cada um vai buscar suas referências. Todo mundo busca referência. Ninguém fala, mostra a referência um pro outro. Chega, junta e fala assim, essas são as minhas referências, essas são as minhas referências. Pode ter uma dissonância absurda, tá? Tipo, chegar alguém pensando que aquilo vai ser feito de um jeito, outro de outro, tal. Aí é ali que, tipo assim, peraí, tá todo mundo pensando de uma forma diferente. Vamos minimizar os problemas posteriores. Então, vamos achar, no meio dessas diversidade de referências, as nossas referências, em conjunto. Pode ser uma minha, duas tuas, não sei o quê. Aí você pega cinco principais referências. Pronto, essas aqui são as nossas. Tá todo mundo conectado, todo mundo de acordo? Pronto, agora todo mundo tá alinhado. Então você tá sempre ali vendo. Imprime, bota na parede, está aqui do lado, numa tela secundária. Eu trabalho com duas telas, uma tela é só de referência. Toda hora, assim, tipo, divido tipo, é só vendo referência do que eu tô fazendo aqui, sabe? Isso é muito importante. Então, isso não tá repetitivo nisso, mas de fato vai ajudar muito, tá? A resolver alguns problemas de forma mais rápida. Então, é isso, acho que ter resiliência, conter um pouco a ansiedade, que quando você vê que a parada tá surgindo, você dá uma ânsia de querer dar mais passos maiores que a perna, vai com calma, valida, tal, não deu certo, calma, e faz devagar, sabe? E corta o que tiver de impedimento, cara. Vocês têm tempo limitado, o mais importante é a solução, não é a ferramenta, não é nada do tipo. Corta o que tiver e faz do jeito que der. Se conseguir se expressar, tá ótimo. E aí, depois que tiver tudo validado, aí você vai avançando, tá? Então não se preocupa se tá bonitinho, se tá feio.
só precisa ser entendida. É isso, gente. E obrigado aí pelo convite, foi muito massa o papo. Perfeito. E estou disponível. Cara, a gente que agradece imensamente, Alan e Breno, foi muito massa. Acho que tirou muita dúvida da galera, trouxe um conteúdo muito bom, um conteúdo técnico light, que todo mundo consegue entender, mas com muita profundidade. Super obrigado. A gente está junto aí, está em contato o tempo todo. Gente. E queria falar para todo mundo que vocês têm checkpoint agora, pessoal, 18 horas. Já está passando do horário, vai todo mundo para lá. Quero ver todo mundo no Discord agora. Eu vou já para lá para ver se vocês estão lá. E vamos trabalhar aí. Você já tem um monte de coisa para fazer hoje, um monte de ferramenta nova para testar. E vamos para cima. Valeu, Boa Alan. sorte, Valeu, galera. Breno. Obrigado. Valeu, gente. Parabéns aí. Tchau. Bom pra vocês. Valeu. Obrigadão. Boa noite, Tchau, galera. tchau, parabéns.